Fala pessoal, professor Rafael aqui. Vamos estudar um pouquinho sobre a natureza elétrica. Quando eu pego uma carga positiva, por exemplo, um próton, ou então um corpo que tenha excesso de carga positiva, ele vai apresentar para mim uma natureza que faz criar ao redor dele uma região no espaço que tem uma influência que toda vez que eu colocar algum objeto, ou colocar algum corpo, ou colocar alguma partícula que tenha carga ali, vai sofrer influência desse objeto. Então, por exemplo, vamos supor que você esfregou a sua blusa na sua pele, ali você atritou a blusa, por isso você vai ter uma eletrização por contato, então vai ficar com excesso de cargas a sua blusa. Se você ficou com excesso de cargas positivas na sua blusa ali, tudo que tem cargas em volta dela, que está com excesso de cargas, vai sentir essa influência. Então, se eu tenho um campo positivo, essa região do espaço que sente uma influência sobre cargas, ou exerce influência sobre cargas, eu vou chamar de campo. É um campo que a natureza dele é elétrica. Tudo que tem eletricidade ou natureza elétrica vai sentir influência daqui. Por isso que nós colocamos uma carguinha de prova, que a gente chama que é uma carga pontual, como se a intensidade dela fosse bem pequenininha, só para sentir o efeito dela, para ver para nós aqui o que acontece. Quando isso acontece, dentro dessa região, ela vai sofrer uma repulsão se é uma carga positiva. Então, através daqui, a gente pode direcionar esse campo, colocar o que a gente chama linhas de campo, só para poder nos orientar. A gente não enxerga essas linhas, elas não existem de fato assim, visíveis aos olhos, mas a gente define elas como se estivessem saindo da partícula da carga positiva, só por questão de orientação, para a gente padronizar os nossos estudos. Então, coloquei uma carga positiva de prova, carga pontual, e quando eu coloco ela perto de uma carga positiva grande aqui, que tem um campo elétrico aqui considerável para mim, essa carga vai sofrer repulsão. Então, para onde essa carga for, vai ser o meu sentido da linha de campo, só para me orientar. Qualquer carga que eu coloco aqui, que esteja fora desse campo, então vamos supor que eu coloco uma carga positiva, que esteja longe do alcance desse campo, não vai sentir nenhum efeito. Mas qualquer carga dentro desse campo sente efeito. O efeito que ela vai sentir é uma ação, ação entre dois corpos, ação entre duas cargas, então vai sofrer ali uma força. Essa força que ela vai sofrer aqui tem uma natureza elétrica. Ela não sofre nenhuma força que não seja por natureza elétrica. Não tem nada a ver com peso, não tem nada a ver com contato, é porque carga com carga ou se atraem ou se repelem. Porque se eu pego aqui uma carga negativa e observo ela, ela também vai criar em torno dela, do campo aqui, de natureza elétrica, e qualquer coisa que eu coloco nela, qualquer coisa elétrica que eu coloco nela, vai sentir esse efeito. Então, se eu venho aqui e coloco uma carguinha, por exemplo, positiva, nossa carga de prova, só serve para fazer esse teste, carguinha aqui, ela vai ser atraída por essa negativa. Então, a gente observa esse acontecimento. Por ela atrair, a gente diz que a linha de campo também vai para dentro da carga negativa, questão de orientação. Então, podemos dizer o seguinte, padronizar, toda carga positiva está sempre a favor do campo. Toda carga positiva está sempre a favor do campo. Toda carga positiva gera um campo cujas linhas de vetores saem dele. Toda carga negativa gera um campo cujas linhas de vetores chegam nele. Questão de orientação. O importante é, coloquei alguma coisa de carga dentro desses campos aqui, vai sentir efeito. E se eu tiver um objeto que está neutro, que não está com excesso de cargas, e coloco ele aqui, por exemplo, um nêutron, se eu for mexer numa partícula, ou então eu estou mexendo aqui com algum corpo que está neutro aqui, não sente efeito nenhum. Não sente nenhuma força elétrica atuando sobre ele. Essa força sempre será quando eu tenho naturezas elétricas se interagindo aqui. Então, força de natureza elétrica. Essa força ela é dada por uma expressão. Lei de Coulomb. É uma força que é proporcional aqui às intensidades das cargas. Então, tem a carga geradora, nesse caso, e uma carguinha aqui, mas eu posso estar colocando duas cargas se interagindo. Então, carga de uma, carga de outra, só para diferenciar. Dividido aqui pela distância ao quadrado entre elas. Quanto mais afastado eu tiver, menos é essa influência. São grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais próximas, maior essa influência. E aqui eu tenho uma constante porque depende do meio que eu estou. Se eu estou num meio que interfere muito, eu tenho muitas cargas para interferirem, essa constante aqui para mim vai diferenciar.
Então, força elétrica é dada por essa lei, lei de Coulomb. Se eu quero calcular a intensidade do campo, o campo é dado pelo tanto de força que eu exerço aqui sobre uma carga. E se essa carga ela faz um movimento, por exemplo, essa carguinha de prova ela tende a se afastar, o que vai acontecer? Ela realiza trabalho, porque ela está se deslocando, eu gasto uma energia para isso acontecer. Então, toda vez que o meu campo realiza trabalho sobre uma carga, ou aliás, uma força exerce trabalho sobre essa carga, o meu campo ali está tendo um potencial de energia que ele pode estar se deslocando de um ponto a outro. Então, em toda essa região do campo, existem potenciais. Quanto mais próximo eu estiver da carga positiva, maior o potencial. Quanto mais afastado, mais longe, menor esse potencial. E na carga negativa, o contrário. Quanto mais afastado, maior o potencial elétrico. Quanto mais próximo, menor esse potencial. Então, o potencial elétrico está ligado ali com o movimento da carga e o tanto de energia que foi incumbido e tudo mais. Uma carga só se consegue se deslocar de um ponto a outro por causa dessa força de repulsão, em outras palavras, porque ela está mudando de potencial. Onde há diferença de potencial, há deslocamento de carga, e isso vai ser muito importante para a próxima aula. Então, depois a gente se encontra para falar sobre mais isso, ok? Até mais.